Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco ainda sobre Microsoft Fabric, só que agora relacionado ao OneLake. O OneLake ele é uma parte fundamental do nosso ecossistema de Fabric, porque nele é onde nós vamos conseguir unificar as plataformas. Como assim unificar as plataformas? Dentro do OneLake nós temos como se fosse nosso Storage Account, nosso Data Lake. Ao invés de eu ter um Data Lake para cada grupo de recurso, para cada ambiente separado, eu tenho no OneLake um único Data Lake para toda a minha organização e onde dentro dele eu tenho as divisões logo mais abaixo. Então, no vídeo de hoje, como que eu faço para poder trazer o dado que está disponibilizado lá no meu Storage Account tradicional, que foi desenvolvido com ADF, que foi desenvolvido com Synapse ou com Databricks, e como que eu consigo consumir com Databricks as informações que foram geradas dentro do meu OneLake. Bom, pessoal, é isso. Então vamos aqui para a tela. Nessa tela que vocês estão vendo, já estou aqui com o meu Workspace Premium criado, chamado Teste 003. Neste ambiente eu já tenho o meu Warehouse, eu tenho o Lake e eu já tenho um pipeline. Se a gente vier aqui em Lakehouse, vamos ver que eu tenho aqui um arquivo JSON. Dentro desse arquivo JSON e nas outras pastas eu tenho nada. Preste bem atenção nos ícones que vão aparecer aqui. E se a gente vier aqui no Storage Account tradicional, eu tenho nenhum dado aqui, no blobs found. Então, tenho 0 arquivos no meu Storage Account tradicional. O que vamos fazer agora? Vou vir aqui, Lake, vou em Get Data, vou vir aqui no meu Workspace, vou vir em meu Pipeline. Um detalhe interessante, independente, e aqui eu estou falando do momento da gravação desse vídeo, independente do que eu estiver clicado aqui, Power BI, ou qualquer outra visualização, eu consigo ter acesso a todo o ambiente. E também ele vai aparecer aqui em cima o ícone correspondente ao que eu estiver visualizando. Então, se eu estivesse aqui com Data Factory, ele apareceria com o ícone Data Factory, Engineer e assim por diante, ok? Independente do que eu estiver visualizando, eu consigo trabalhar com todo o meu ambiente do Fabric. Bom, então o que temos aqui? Eu tenho um processo de ingestão tradicional, que ele vai no ambiente, meus datasets do governo, da ANNT, e eu trago aqui algumas informações, dataset, volume por praça, de pedágio. Depois a gente pode entrar em mais detalhes a respeito do que é isso daqui. Mas basicamente é isso, eu vou lá no ambiente, trago informações de prazo. No meu destination, eu vou pedir para ele guardar em land, salvar, executar e vou colocar em run. Começou a executar, pronto, ele já trouxe aqui nosso primeiro dado. Como que eu deixei em loop, ele vai carregar várias informações. Mas vamos conferir se realmente o dado ele foi populado. Vou voltar aqui, vou voltar no meu workspace, vou em meu lake e veja que ele começou a aparecer informações. Ó. Essa daqui é um teste que eu estava fazendo um pouco mais cedo e aqui começa a produzir os dados conforme vão caindo. Então, até aqui, 0 novidade. Pronto, vou pausar a minha atividade aqui. Processo de ingestão simples, porém, observe que eu não consigo visualizar nenhuma informação aqui neste ambiente do meu lake tradicional. Então, aqui nós temos já as informações. Agora eu vou adicionar um outro ponto. Dentro do OneLake tem um recurso muito interessante chamado Shortcut. Que Shortcut quer dizer? Atalho. Então eu consigo criar, dentro do meu OneLake, eu consigo criar um atalho olhando o meu Storage Account. Então preste muita atenção. Esse atalho não é o Storage Account conseguir visualizar o seu OneLake. É você conseguir do seu OneLake visualizar o seu Storage Account. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, apenas há suporte para dados que estão no Storage Account da Azure e também da S3. E também apenas para Storage Accounts que são da versão Gen 2. Se você tiver versões antigas, não será possível fazer essa unificação. Então, vou ver aqui, meu Data Lake. Aqui ele já dá uma indicação, ó. O meu Data Lake ele está localizado na região do Brasil. E aqui ele já dá um alerta que qualquer dado proveniente desses atalhos eles serão processados na mesma região. Como que eu faço para poder adicionar um atalho? Volto no meu Storage Account, vou no meu Storage Account, endpoint. Observe que aqui ele já dá um indício, ó, precisa começar com https ter dfs.core. Vamos olhar aqui, esse cara é o que corresponde. Então você pode vir aqui no finalzinho, clicar em copiar, clicar em colar, next. Como que eu já estou autenticado, eu já tinha esse cara criado anteriormente, já está autenticado. Então qual que vai ser o nome desse meu atalho? O nome do meu atalho vai se chamar, eu vou colocar Lake Antigo. Qual local que vai ser salvo ele? Qual container? Vou colocar aqui container, chamado Hall. Veja que ele indica pra gente o que eu preciso informar primeiro o container e depois eu posso passar N outras pastas até chegar no nível que eu mais quero, até eu chegar no nível mais abaixo. Aqui eu vou parar no nome do container, container hall. E aqui ele já criou pra gente dentro de landing, lake antigo, a informação. Então, observe que não é eu colocando informação, disponibilizando informação para o meu lake antigo. Ao contrário, eu coloco da landing para dentro do lake antigo. Então,
vir aqui, PA, vamos voltar aqui em container, all, está vazio. Vou voltar no meu pipeline, copy data, destination, landing barra lake antigo. Então, eu ainda estou no meu lake house, eu ainda estou apontando para uma pasta landing, só que eu coloquei lake antigo, beleza? Então, salvar. Vou colocar para executar, run. A primeira cópia de dados já foi concluída com sucesso e a gente consegue visualizar este dado dentro do nosso storage account. Observe que eu gravei dentro do meu storage account. Como que eu posso afirmar para você que eu gravei e que não é um atalho que você está vendo dentro do storage account apontando para o meu OniLake? Como que eu consigo provar isso? É simples, vou vir aqui em Overview, você consegue visualizar aqui o total de dados. Então, sim, eu estou gravando informações dentro do nosso storage account. Pronto, eu consigo também provar aqui vendo nos nossos monitoramentos. Então, um overview, né, do nosso ambiente, eu consigo ver que em banda eu tive esse tanto de dados entrando no nosso ambiente. Então, sim, isso confirma que eu estou tendo a adição de dados. Eu tenho aqui outras transações sendo executadas. Vou cancelar, cancelei a execução, o dado ele vai continuar dentro do nosso storage, container, all, ele gravou essa quantidade de registro. Então, isso daqui seria uma forma de eu conseguir, com o Fabric, gravar dentro do meu lake antigo e também é uma forma que eu consigo ler os dados do meu lake antigo e trabalhar já dentro do meu Fabric. Eu consigo ter esse dado de forma bidirecional. Eu consigo pegar os dados que eu já tenho no ambiente antigo, se eu já fiz uma tabela, se eu já fiz alguma transformação, se eu tenho meu storage account já existente, eu não tenho tanto atrito no processo de migração, se eu quiser manter os dados no storage tradicional. E agora, qual que é o caminho para conseguir trabalhar os dados que estão dentro do meu lake, que estão dentro do meu OniLake, para dentro do Databricks? Porque o Databricks ele não está dentro do Fabric. Se eu vier aqui em atividades, eu não consigo nem visualizar a atividade de Databricks. Vamos aqui. Olhando a documentação da Databricks, ele fala pra gente, ó, eu consigo disponibilizar, eu consigo visualizar um dado. Se eu vier aqui dentro do Lake, dentro do nosso Lake House, vou vir no Lake tradicional, property, ele vai me dar duas URLs. Uma URL tradicional e a outra é o ABFS Path. Com esse cara aqui eu consigo disponibilizar o dado do meu OniLake para qualquer outra ferramenta. Então eu já tenho previamente feito aqui OniLake Path. Vou clicar em executar. Bom, enquanto ele começa a execução, aqui tem duas coisas que a Microsoft recomenda. Vamos pegar aqui a documentação. Essa é a documentação. Se você procurar por Fabric OniLake Azure Databricks, você vai chegar neste link. Integrando o OniLake com o Azure Databricks. Ele informa que ainda o Fabric está em preview no momento da gravação deste vídeo. Ele fala que esse cenário ele vai mostrar como que eu conecto o meu OniLake via Databricks. Após completar esse tutorial, você conseguirá ler e escrever dentro do seu ambiente do Fabric usando o Databricks. Quais são os pré-requisitos que eu preciso ter? Primeiro, eu preciso ter um Fabric Workspace e um Lake House. Então, se você só tiver o seu Fabric, se você tiver o seu Fabric, mas não tiver um Lake House, que é o que temos aqui, você não conseguirá fazer. Como que você cria um Lake House? Simples, vem aqui no primeiro, você pode vir aqui em Lake House e adicionar um nome para ele. Então assim que você cria um Lake House. Como que você faz para descobrir se tem um Lake House? Entra no seu Workspace de capacidade Fabric e procure se tem Lake House. Se tiver, esse cara é o que você já pode utilizar. Outro ponto, precisa ter um Premium Databricks Workspace. Apenas a capacidade Premium consegue utilizar o Azure AD. Se você não tiver uma capacidade Premium, Workspace Premium, infelizmente você não poderá seguir com essa atividade de integração. Por quê? Vamos voltar aqui em Compute, vou clicar em Terminate. Precisa ter o Pass-Through ativado, porque com Pass-Through ele vai passar as minhas credenciais de acesso. Então o usuário que está logado no cluster do Databricks é o usuário que vai tentar se conectar ao OniLake. Então outro ponto de atenção, outro ponto muito importante é o seguinte: no momento da gravação deste vídeo, somente é suportado as conexões que fazem a integração do Databricks usando o Pass-Through. Se você não tiver, não dá para poder seguir. Vou habilitar, vou dar o Start. Bom, então já estou aqui com o meu ambiente criado, já estou com o meu cluster ativado. Vou vir aqui, clicar em executar, modifiquei aqui, vou colocar para ele executar. Então, run. Observe que aqui ele já indicou o seguinte, ó, formato incorreto ou incompatível foi detectado. Então, vamos para a nossa documentação, ver o que ela fala. O que nós fizemos, né? Configurei aqui o cluster para ele utilizar o pass-through, criei um notebook e aqui vem uma nota importante. Azure Databricks ele apenas dá suporte para Azure Blob File System, ABFS. Então, se você não utilizar o ABFS, não vai funcionar. Por isso que deu erro. Agora vamos para o comando mais abaixo.
vou de novo executar. Eu executei e realmente ele trouxe a informação para a gente. Categoria, concessionária, praça, sentido. Então, eu tenho aqui o dado completo disponível para mim. Então, essa é uma forma que eu consigo ler o dado. E se eu quiser gravar alguma informação? Vamos pegar aqui. Vamos imaginar que eu tenha feito aqui alguma transformação dentro desse nosso data frame. Então, vou mudar aqui um pouco, né? Vou colocar para que ele seja file e raw. Só para usar o nome que eu já tenho lá no nosso ambiente criado. Vou df.write. Então vamos colocar aqui que eu vou gravar a minha informação dentro do nosso OniLake. Então nós temos aqui, eu fiz a leitura e também eu coloquei para ele gravar. Destination dentro do nosso OniLake. Perceba, é o mesmo caminho, a única coisa que eu mudei. Ao invés de ser landing, coloquei raw e eu pedi def.write.formatDelta save path destination. Entrando no nosso lake, eu consigo visualizar exatamente isso. Então eu consigo visualizar dentro do nosso OniLake a informação. Vou colocar para executar. Embora seja um arquivo, eu tenha salvo em formato Delta, como que é um único arquivo, eu só vou arrastar direto o parquet e colocar para exibir. Então temos a exata informação que a gente havia identificado ou olhado no ambiente anterior, nós temos aqui nesse novo ambiente. Bom pessoal, então é isso. É desta forma que conseguimos fazer a integração entre utilizar os dados que temos no nosso lake tradicional. É desta forma também que eu consigo consumir os dados que foram gerados no Fabric para dentro do Databricks. E também é bidirecional. Eu consigo fazer a ingestão ou trabalhar o dado, ler o que eu tenho no Fabric, no Databricks, e fazer o Databricks gravar dentro do nosso OniLake. Mas não é bidirecional o uso do shortcut, que é o atalho. O atalho nada mais é que eu apontar uma informação, um caminho que já exista no meu storage account tradicional e conseguir ler de dentro do Fabric. Eu não consigo, de forma alguma, fazer com que o meu ambiente tradicional, meu storage account tradicional, grave dentro do OniLake. Eu só consigo fazer dentro de algumas poucas formas, mas esse é a forma de uso do shortcut, do atalho. Bom pessoal, é isso. Eu espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.